Olá pessoal, comento neste vídeo sobre incêndio florestal, que é causado por consequência elevada de calor e ou incêndio criminoso. Antes de mais nada, você comente, curta, compartilhe e se inscreva no canal, mas os dois formatos, seja por incêndio natural e ou incêndio criminoso, ele é efeito da ingerência do próprio homem, né? A ingerência do próprio homem porque não gere adequadamente esse tipo de perigo, avaria, né? Seja lá qual nome devemos noticiar a isso, né? Para quem não sabe, por exemplo, a Câmara Federal e qualquer outra, sejam municipais, estaduais, né? Não é só os vereadores, deputados e senadores e outros, por exemplo, membros dos três poderes, podem solicitar, requerer um pedido para uma nova lei. Por exemplo, organizações de classe e organizações não governamentais, universidades, podem, né, estar solicitando. E a população, por exemplo, se eu quiser, só que é diferente uma pessoa física encaminhar um projeto de sugestão de lei. Teria que ter milhares de assinatura de pessoas. No Senado é diferente, encaminham um projeto de sugestão de lei, precisa ter o apoio de 25 mil pessoas dizendo que apoia esta sugestão de lei. E na Câmara dos Deputados, esta sugestão ela é encaminhada para a Comissão de Legislação Participativa, onde as pessoas encaminham para lá. Lá tem um colegiado e este colegiado vota aprovando ou não esta sugestão. No caso, desde 2019, eu encaminhei esta sugestão de projeto de lei, que nada mais é do que um projeto de lei chamado PL, né, uma sugestão, ainda não é um projeto de lei. Ele é um controle de prevenção e combate ao incêndio florestal. Pois sabemos, ou quem não sabe, prevenir ainda é a melhor forma de evitar o indesejado. Isso em processos industriais existe muito esse tipo de prevenir. É melhor do que evitar, né, o indesejado. Todos os anos temos onda de calor e o desmatamento corrobora para os incêndios. Pois, por exemplo, existem diversas situações. Você, por exemplo, sabe o que ocorre quando há um incêndio? Tudo bem, as pessoas de repente pensam que tacou fogo, houve aquela queimada e só. Mas não é só isso, nós temos os elementos químicos, gente. Os elementos químicos, por exemplo, formação dos ácidos, vamos lá. Depois que taca fogo, nós temos, por exemplo, o dióxido de enxofre, que oxida ao reagir com o hidróxido. E o novo componente formado, que no caso é o hidróxido, ele reage com o oxigênio, formando o trióxido de enxofre. E por aí, o trióxido de enxofre reage então com a água, convertendo-se em ácido sulfúrico. Então você vê que é uma coisa que, assim, isso depois vai contaminar o solo, a água, a fauna
E, por exemplo, não é só isso. A fumaça, ela vai subindo para a atmosfera. E ao subir pela atmosfera, esta fumaça, ela vai reagir com os gases que há na atmosfera. E ao reagir, por exemplo, quando há uma chuva, uma precipitação, essa chuva ela vai vir ácida, com toda certeza, né? Então, uma chuva ácida pode exterminar com a agricultura, por exemplo, porque é ácida. Água ácida é terrível. E em 2019 eu pesquisei e mentalizei esta sugestão. Desde 2014, eu, por exemplo, que estudei até o 9º período em Direito, tive que trancar por diversos motivos pessoais, eu pesquisei e co-criei esta sugestão. Tenho mais de 10 sugestões de projeto de lei, sendo 2 sendo tornadas em projeto de lei. Então, foi uma ideia para poder ajudar a diminuir com os incêndios florestais, porque o Brasil gasta mais de 50 milhões ao ano para recuperar uma área. Isso quando recupera uma área, porque na maior parte não recupera, deixa aquela área lá jogada e aí já sabe o que é, né? As pessoas, quando por exemplo, um incêndio criminoso, essa imprudência ela vai atuar, por exemplo, em coisas que não deveria, porque, por exemplo, nós temos um sistema agroflorestal existente que a pessoa não vai desmatar. Se ela desmatar uma determinada área, deve ser 0,1%, não é muita coisa. Então, ao praticar este desmatamento avassalador, a área fica suscetível a diversas outras coisas, né? Como, por exemplo, um processo de desertificação avançada. Nós temos, no Brasil, locais com propícia e severa para a desertificação. Desertificação já era. O solo fica sem macro e micro elementos, onde fica sem vida. Então, fica sem vida no sentido de floresta seria muito difícil. Plantar também fica muito difícil. E aí você tem que aplicar técnicas avançadas de recuperação da área degradada. E esta sugestão ela seria para diminuir com os focos de incêndio e também monitorar de forma mais adequada os incêndios, seja ele criminoso ou natural, porque temos muita onda de calor. As pessoas, não sei o que, nada disso, nós temos sim, a onda de calor cada vez mais está pior. Existem pessoas que estão morrendo por causa do calor. Na Europa, por exemplo, a sensação térmica chega a 50 graus. Existem locais no Brasil, quando a onda de calor bate, é terrível. Então, quando uma determinada área ela passa 15, 20 dias sem nenhuma gota d'água, sem nada de precipitação, os órgãos eles precisam se comunicar. Não há uma comunicação ambiental para gerir uma avaria de incêndio ambiental. Então, isso só ocorre quando há a incidência. Aí teve a incidência,
diversas labaredas em diversos locais. O efetivo ao combate não é muito grande, tem materiais super adequados. Daí ocorre esta devastação toda de incêndio, e depois que ocorreu isso, jogou água, aí acabou. É uma coisa que você está modificando, por exemplo, o solo todo, conforme eu comentei, a formação dos ácidos, que no final de tudo teremos o ácido sulfúrico. Para a flora natural do local, vai demorar anos para se regenerar. Agora, para uma pessoa que vai lá e queira fazer uma agricultura, é fácil, porque ela pode pegar 1, 5, 10 toneladas de cálcio e tirar o ácido sulfúrico do solo. Então é muito simples fazer isso para essas pessoas. Isso quando há um desmatamento criminoso. E se for uma área de APA, por exemplo, vai ser muito difícil. Nós, homens, devemos ir lá, interferir e fazer diversos processos para tornar aquela área novamente um habitat natural adequado. Porque o bioma que sofreu isso vai modificar completamente. O solo, a água, a fauna. Por exemplo, a fauna, ela se refugia em outros locais. E é isso, né? Para recuperar uma área assim, gasta-se muito. E quando você copia a própria natureza, nesta sugestão de projeto de lei que eu faço, é parecido com isso. São medidas simples que se tornariam mais eficazes e iria diminuir mais ainda com os incêndios, seja ele criminoso ou natural. O natural, então, iria diminuir bastante com esta sugestão, que seriam medidas simples de copiar a própria natureza. Até o próximo vídeo.